Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 278. É só esse vídeo que nós vamos gravar hoje, é 4 vídeos por dia. Então, o fermento dos fariseus, capítulo 15, a Gênese. Isso eu vou repetir sempre, para entendermos a multiplicação dos pães. Nós teremos que esmiuçar o fermento dos fariseus e dos saduceus e também o pão do céu, né? Então vamos dar sequência aqui na multiplicação dos pães, que é no fermento dos fariseus. Olha o que significa o fermento dos fariseus aqui à luz da doutrina dos Espíritos. Só que depois nós vamos voltar nas parábolas de Jesus através de Karl Barth. Você vai ver a diferença lá. Então, o fermento dos fariseus. O que significa o fermento dos fariseus? Olha só. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Então era um negócio de passar para o outro lado do mar, voltar para o lado de cada mar, que eu não sei, esse povo não decidia. Eu não sei se eles ficavam do lado do mar de Cafarnaum, de Genezaré, eu não sei, eles não decidiam. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhe disse: tende o cuidado de prestar. Desculpe. Tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, se nós pararmos para analisar hoje, o fermento, se não é o fermento, o bolo não cresce. Os pães não crescem, né? Nas padarias, os confeiteiros necessitam do fermento praticamente 100%. Mas se nós pararmos para analisar, esse fermento aqui é o fermento do orgulho, é o fermento da arrogância, é o fermento da avareza, é o fermento da divisão, é o fermento do egocentrismo. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães? É porque não trouxemos pães? Olha que apóstolos tontinhos, né? Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: homens de pouca fé. Tá vendo só? É o que eu acabei de dizer aqui. Mas que apóstolos tontinhos, né? Jesus está pedindo para eles se precatar. Tome cuidado. Tome cuidado com aqueles que batem nas tuas costas. Oi! Senta aqui, meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha. Eu tenho medo desse negócio.
A pessoa me chamou de irmão ou de irmã, eu já fico. Ainda bem que eu tenho vó que me ajuda a precatar. Vai hoje, não vai hoje. Vai, não vai. Luiz, mas que mérito você tem? Não quero saber de mérito, não. Eu quero é que vó me ajude a me precatar. Porque quantos milhões de pessoas batem as suas costas com segundos interesses? Quantos milhões de pessoas, eu vou falar abertamente mesmo aqui, quantos milhões de pessoas que mesmo você tomando cuidado, mesmo você selecionando, separando o diamante da pedra bruta, né? Daquela pedra que não presta. Por mais que toda pedra presta, mas eu estou só simbolizando. Eu amo todas as pedras. Mesmo você separando o diamante da pedra bruta, uma hora aquele diamante te decepciona. Porque você o enxergava por fora. Ou você o enxergou por fora. Você não conseguiu enxergar por dentro. Quantos milhões de amigos e de amigas que estão com você numa causa justa e nobre, mas que mediante qualquer situação, vou usar um termo pejorativo para ficar assim, para simbolizar, te deixa você em saias curtas. Sai todo mundo, você fica responsável por tudo, por todas as desgraças que ali foi comentada. E você, por ter caráter, por ter moral, assume. Porque é melhor você assumir do que você também se acovardar como todos se acovardaram. Porque esses que se acovardam aqui na terra perdem o galardão no céu. Porque existem duas leis, a do homem e a de Deus, mas sempre prevaleceu a de Deus. Então, quantos milhões de pessoas que são amigos do copo? Isso não é amigo. Isso é obsessor. A pessoa que oferece um copo de vinho a outra pessoa, ele está induzindo aquela pessoa a uma desgraça, perdão do termo. A pessoa que oferece um copo de cerveja a outra pessoa, ele está induzindo aquela pessoa a uma desgraça, perdão do termo. A pessoa que oferece tudo quanto é tipo de substâncias tóxicas a uma outra pessoa, ele está querendo transformar a vida daquela pessoa numa desgraça, com toda a desculpa. Porque amigo que é amigo, ele te oferece uma garrafa de água mineral. Mesmo entre uma festa rave, um Rock in Rio, e você lá tomando água mineral, qual o problema? Vai assistir o Rock in Rio. Leve uma jarra, leve uma garrafa de suco de laranja. Agora, por que que o Rock in Rio tem que ser regado com drogas lícitas e ilícitas? Então, quantas pessoas que você nunca que imaginava
que aquela pessoa um dia te passaria uma rasteira. E pelo fato de você acreditar tanto, depois vem a depressão, a angústia, a melancolia. E tem pessoas que partem até pelo suicídio, para o suicídio. Porque a pessoa se frustra tanto, porque a pessoa se entrega de corpo e alma. E se entregar de corpo e alma, gente, é um perigo. No ano de 2023, neste mundo de provas e expiações. Por isso devemos permanecer com um pé na frente e um pé atrás, sabendo realmente com quem nós nos relacionamos. Porque segundo as leituras anteriores, é a renúncia. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: homens de pouca fé, porque haveis de estar cogitando de não terdes trazido pães, de ter trazido conhecimento. Ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Só que você vai entender isso aqui na próxima mensagem. Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava? Jesus não falava do pão feito pelo confeiteiro e nem do peixe pescado pelo pescador. Quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus, eles então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservasse do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Oxe, vamos repetir isso aqui de novo. Eles então compreenderam que ele lhes dissera que se... Vamos voltar aqui. Jesus, quando disse... Jesus lhes diz: tende o cuidado de precatar-vos o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães? Aí Jesus praticamente quase que os chama de tonto, homens de pouca fé. Aí que eles compreenderam, eles então compreenderam que Jesus, ele não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão. Não é o fermento que põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 5 a 12. Só que você vai perceber, anote esse nome aí, anote esses 3 nomes: multiplicação dos pães, o fermento dos fariseus e também o pão do céu. Anota, gente. Você sabe por quê? Depois que nós terminarmos o pão do céu, aqui no livro A Gênese, nós vamos recorrer parábolas e ensinos de Jesus por Karl Barth Schurter. E nós vamos tratar do fermento dos fariseus e também do pão da terra e do pão do céu. Você vai perceber uma integração tão grande
entre os desígnios de Deus, com todos os seres em processo de evolução aqui na Terra. Por isso que os evangelistas creem eles dessa forma que o primeiro milagre produzido por nosso Senhor Jesus Cristo foi a multiplicação, né, das águas, transformando as águas em vinhos. E quando aqui nós esmiuçamos a respeito dessa água, né, que sedenta, desse pão que mata a fome, é a fome da alma, o vinho que, armazenado, ele um dia, ele se transforma em vinagre. É preciso tomar muito cuidado com aqueles que se dizem amigos. Porque foi o casamento simbólico. Não existiu casamento nas bodas de Caná. Não existiu. É um casamento simbólico, é o casamento da providência divina com todos os seres que na Terra se encontravam em processo de evolução. É o casamento dos desígnios de Deus sendo distribuído a todos que na Terra se encontravam. E felizes aqueles que souberam usufruir do vinho bom, porque quase sempre distribuem o vinho bom, mas depois que enganam a humanidade, distribuem o que não presta. Aqui na Terra é assim. Quase sempre todas as indústrias, a Organização Mundial de Saúde, a OMC, o Inmetro, todos esses órgãos aqui na Terra, no princípio eles distribuem o vinho bom. Depois que embriagam a humanidade, distribuem à humanidade o vinho não bom, mas saciados, embriagados, intoxicados, as pessoas sorvem aquele vinho sem perceber que estão sorvendo um vinho de quinta ou de 10ª categoria que não presta. Quantos milhões de jovens se perdem no mundo da criminalidade, onde a ilusão lhe é oferecida riquezas. Nós vemos tanto na televisão, quantos programas vendendo riqueza, mas para você se tornar um rico, você tem que depositar na conta deles uma quantia. Isso é tudo enganação. É o vinho bom sendo te oferecido para que depois, quando perdido, você receba o vinho amargo, o vinagre. Que esse vinagre depois você sozinho, perdido no mundo porque ninguém vem te auxiliar,
você se perde no mundo da sexolatria, da prostituição, da toxicomania, e você se sucumbe, e essas pessoas estão aí por você. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus, desde o princípio, do conhecimento que temos a respeito de seres inteligentes, sempre nos ofereceu o bom vinho e por toda a eternidade o bom vinho. Jesus nunca fez distinção de raça, crença ou cor. Distinção nós quem fazemos devido à nossa ignorância. E esse vinho não acaba. Que vinho é esse? O do conhecimento, da união das pessoas, das raças, das castas, das etnias. Então, eles então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservasse do fermento que se põe no pão, porque o fermento que se põe no pão é necessário, porque senão o pão não se desenvolve e você não o leva no forno. Mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, porque eles sempre foram avesso aos desígnios de Deus. Sempre avesso. Estuda fariseus e saduceus para você ver. E é interessante dizer, é preciso dizer, que no ano de 2023, nós ainda os encontramos em meio aos espíritas, por incrível que pareça. Nós ainda encontramos muitos saduceus e muitos fariseus em meio aos espíritas, com a responsabilidade de se redimir, mas posso dizer que são poucos que têm feito-se por merecer. Então, para que possamos entender multiplicação dos pães, o fermento dos fariseus, no próximo vídeo, nós vamos dar sequência ao pão do céu. Então, se você me disser assim, até agora eu não entendi nada, porque nós ainda não terminamos a matéria. Nós vamos demorar, porque a hora que nós entrarmos na questão no livro de Karl Schutel, nós vamos demorar um pouquinho, porque os esclarecimentos são longos, mas necessário, porque lá nós vamos conseguir, usando esse termo, lacrar a porta. Bom, agora sim eu compreendo o que significa multiplicação dos pães. Agora sim eu compreendo o que significa o fermento dos fariseus e também o pão do céu e o pão da terra. Espero que você esteja conosco nos próximos vídeos. Se aqui nós estivermos, será um prazer imenso para nós revê-los. Até o próximo vídeo, no próximo dia.